Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para a sua prova. Voltando aqui na nossa aula sobre porcentagem, lá do volume 3, eu entrei na parte mais de matemática financeira. Nas aulas passadas eu falei para você sobre juros e sobre juros simples. Agora eu vou entrar com você no que a gente chama de juros compostos. Eu até coloquei aqui, ó, juros real. Por que juros real? Porque é os juros que a gente está acostumado a vivenciar. É os juros do banco, é os juros do investimento, todos os juros que a gente vai envolver, a gente vai trabalhar com esse juros real aqui. Mas o que é isso? Olha só. Neste tipo de regime, a taxa de juros constante é aplicada ao capital inicial em um período. E para os próximos períodos, essa taxa irá incidir sobre o montante do período anterior. E assim por diante. Como assim? A gente pode até falar que é aquela ideia de juros sobre juros. Porque o que acontece? Você tinha R$1.000, aí você pagou os juros em um mês. No segundo mês, você não tem mais R$1.000, você tem os R$1.000 mais os juros. Então, os juros ele vai incidindo sempre sobre o montante do período anterior. Essa é a diferença dos juros do capital quando eu tenho o juros simples. No juros simples, ela sempre incide ao capital inicial. Aqui não, ela incide sempre ao montante do período anterior. Então, essa que é a diferença. Repare aqui, como que eu vou calcular isso? Para calcular, a gente tem uma fórmula. É o montante no período do tempo, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa. 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? 1 mais a taxa elevado ao tempo. Repara que o C é o nosso capital, o nosso I é a taxa, o nosso T é o tempo. Lembrando de novo que eles têm que estar na mesma unidade. Ou a taxa tem que estar em dias e o tempo em dias, ou a taxa em anos e o tempo em anos, isso não pode mudar. O nosso M de T é o nosso montante no tempo dado e os juros é igual a montante menos capital. Beleza? Então a gente vai fazer aí um exemplo sobre juros compostos. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer um exemplo com essa ideia de juros compostos. A ideia aqui é um exemplo bem parecido com o que eu fiz com vocês na aula de juros simples. Ó, você investiu 10.000 em um fundo de investimentos a uma taxa de 1% ao mês. Ótimo fundo de investimento. No regime de juros compostos, qual será o montante no final de um ano? Então você ficou lá um ano, certo? Com esse dinheiro investido, só que agora é o juros real, não é mais o juros simples. Quanto que vai dar isso e quanto que daria de diferença? Vamos pensar. Então, a partir da leitura, eu já separei aqui pra gente os valores que a gente tem do enunciado. Nosso montante é o que a gente quer descobrir, nosso capital é 10.000, nossa taxa 1% ao mês, nosso tempo 12 meses. Montante, a gente viu na fórmula que ele é capital mais 1 mais I elevado à taxa. Vou só substituir os valores. Vou colocar aqui, ó, montante igual a 10.000, certo? 10.000 vezes 1 mais 1%, 1 mais 1%, e tudo isso que eu vou elevar a 12. Tudo bem? Então, 1 mais 1% é 1,01. Então, aqui eu já posso colocar, ó, 1,01 elevado a 12. Tudo isso, de novo, multiplicado por quem? Pelos 10.000 que a gente tinha. Ótimo. Agora, o que acontece? Esse valor aqui, ó, você não vai conseguir calcular ele normalmente, sem usar aí uma calculadora. Ah, professor, mas na prova eu não vou poder usar a calculadora. Não vai, mas também não vai cair para você um expoente 12. Mas aqui você não está só fazendo prova, você está investindo seu dinheiro. Então, se você está aí investindo seu dinheiro, você precisa saber quanto que isso vai te render de juros. Então, a ideia aqui é que você calcula aqui na calculadora, certo? Sem problema nenhum. Calcula lá na calculadora, é uma potência grande, mas isso aqui ela vai dar 1,127, certo? 1,127. E aí, quando você multiplicar isso por 10.000, você vai encontrar o seu montante final. Então, aqui, o seu montante final, certo? Quando você aplicou a juros compostos essa mesma quantidade, ele vai dar aqui 11.270. Este vai ser o seu rendimento, o seu valor total, na verdade, após essa aplicação. Tudo bem? Bom, pessoal,
chegamos aqui ao fim de mais uma aula, dessa vez falando para vocês sobre juros compostos. Na nossa próxima aula a gente vai entrar em um assunto que é o segundo assunto mais cobrado da prova do Enem, que é estatística. Então você não pode perder, você tem que colocar lá para inscrever no nosso canal, não esquece de curtir o nosso vídeo para dar aquela força e compartilhar com os amigos também. Vale lembrar, pessoal, que para todas essas aulas que eu estou fazendo, eu estou montando uma lista de exercício só com questões do Enem disponibilizando no meu site. Então você não vai perder essa oportunidade. Lá vai ter a lista, lá vai ter a resolução, então vai ter tudo o que você precisa para complementar as suas videoaulas. Então não se esquece, vai lá e vamos junto ser aprovado no Enem esse ano. Valeu!